Saudações, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Situação, a sua resenha 2 vezes ao mês, discutindo os assuntos de política internacional e estratégicos. Eu hoje tenho a honra de estar com os meus amados colegas aqui, o professor Elton Gomes, o professor Marco Túlio Freitas, e hoje nós temos como convidado especial o professor Antônio Henrique Lucena. O professor Antônio Henrique Lucena é cientista político, especialista em estudos estratégicos e segurança internacional. Eu vou passar a palavra aos meus nobres colegas para que eles possam saudar os senhores nesse dia de assunto quente, em que nós vamos discutir o narcotráfico e a América Latina ou a América do Sul de uma maneira muito abrangente e precisa. Nós podemos estar, como vamos comentar agora, na iminência de um ataque norte-americano à Venezuela nos próximos dias e o assunto está mais quente do que nunca. Mas eu sei que os senhores não vieram aqui para me ouvir falar, então deixa eu passar para os meus nobres colegas cumprimentarem. Professor Marco Túlio, tudo bem nessa tarde gloriosa de Todos os Santos? Tudo ótimo. Vamos lá conversar com o professor Lucena sobre a principal veia aberta da América Latina. Talvez seja a grande chaga da Latam, que é a questão do narcotráfico. É isso aí, Marco Túlio. Professor Elton Gomes, muito boa tarde. Aí fora de sede, hoje não dispensando estar conosco, tudo bem? Muito boa tarde, meus caros amigos. Satisfação estar aqui de novo na Situação para falar um pouco sobre política internacional. Hoje tratamos sobre o mogórdio do narcotráfico e suas implicações geopolíticas. Muito obrigado, professor Elton. Professor Lucena, seja muito bem-vindo ao nosso episódio da Situação. Nosso convidado mais do que especial, cumprimente o nosso público. Obrigado, meu caro Alexandre, pelo convite. É uma satisfação estar aqui tanto com o professor Marco Túlio como com o professor Elton, para a gente discutir esses temas aí candentes, da defesa e segurança internacional que está agitando o mundo, Vamos buscar entender um pouco melhor tudo isso. Muito obrigado, professor. Então vamos, sem mais delongas, ao nosso primeiro tema de hoje. Nós vamos discutir, vamos fazer uma atualização, as senhoras e senhores que estão nos ouvindo, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir. Nós fizemos um especial sobre Estados Unidos e Venezuela, então voltem aí na sua ferramenta de streaming, no YouTube, no Spotify, e se quem não ouviu, escute, porque hoje nós precisamos atualizar, um pouco e contextualizar, a situação dos Estados Unidos e a Venezuela dentro de uma lógica mais subhemisférica, se assim podemos falar. Nos últimos dias, desde o nosso último programa, os Estados Unidos consubstanciaram no Mar do Caribe algo entre 10 e 12 ataques a pequenas embarcações, contando já com 60 mortos. Nesse esforço norte-americano de combate ao narcotráfico e ao terrorismo, uma esquadra já foi deslocada para o local, engrossando agora o coro com o USS Gerald Ford, o navio aeródromo, o porta-aviões de maior capacidade dos Estados Unidos da América, que já contava, então, com uma presença maciça no local, tanto de aeronaves desdobradas das localidades, uma força considerável de fuzileiros navais e agora um Carrier Strike Group em toda a sua magnitude. Todo esse esforço norte-americano ele vem sendo empreendido no que o presidente Trump classifica como uma guerra contra o narcotráfico, narcoterroristas, narcolanchas no Mar do Caribe, o que, de certa maneira, não identifica ainda só um inimigo, mas essa questão etérea do narcotráfico. O clima está tão quente que até as forças de defesa de Trinidad e Tobago nos últimos dias escalaram para seu grau de prontidão máximo, para o seu maior alerta de segurança, inclusive notificando a Embaixada dos Estados Unidos pela possibilidade da iminência de um ataque em terra na Venezuela. No último dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, inclusive, ventilou-se a possibilidade de um ataque norte-americano a alvos em terra na Venezuela, o que prontamente, se foi de maneira estratégica ou não, nós discutiremos, mas o que prontamente foi negado pelo presidente Trump. Então, abrindo agora a palavra aos meus nobres colegas, professor Marco Túlio,
Se você quiser começar dando um contexto regional da penetração do narcotráfico e sua ligação com o terrorismo, fique à vontade, porque eu sei que esse é um dos seus objetos de estudo. Por favor, tenha a bondade, professor Marco Túlio. É, eu acho, tá? Está havendo uma discussão muito acalorada sobre a questão de como enxergar as atividades terroristas, as atividades narco aqui na América Latina e enquadrá-la com uma pecha de terroristas. Nesse momento ainda estou um pouco reticente, pois isso atende a diversas agendas externas, o que não significa que a realidade seja essa. Muita gente deve estar se perguntando, poxa, se ele está falando isso, por que a violência está tão grande ou por que sofremos essa chaga durante tanto tempo sem a possibilidade de enquadrá-los da forma que está sendo exposta, que é a questão terrorista. O que eu me recorro é que a definição de terrorismo já é um pouco complicada. Você não tem uma convenção, você não tem um alinhamento de todos os especialistas, sejam teóricos ou sejam práticos, né, principalmente contra terrorista, todos eles não conseguem, de fato, alinhar uma definição sobre terrorismo. Isso é muito complicado para instituições e para a academia, ou seja, para quem pratica contra-terrorismo e para quem estuda terrorismo e contra-terrorismo. A definição que eu considero interessante para tentar enquadrar o terrorismo que é lançado pela Al-Qaeda nos anos recentes é uma definição mostrada por Alex Schmidt, que é uma definição que diz que terrorista é aquilo que basicamente é determinado pelos seus atos. Porém, no Rio de Janeiro ou na América Latina, o que a gente pode observar é que, mesmo tendo atos semelhantes a uma possível organização terrorista, não temos ainda um enquadramento conceitual. O que melhor se assemelha e atende a esse cenário de coisas como estão, principalmente na última operação do Rio de Janeiro, da Polícia do Rio de Janeiro nos complexos Alemão e da Penha, é o enquadramento de guerrilha urbana. Guerrilha urbana atende muito bem a nossa realidade, como um conceito que é descrito por aqueles que operam dentro de uma comunidade, se protege de forças inimigas, tomam e defendem esse território e exercem, de uma certa forma, uma soberania e controle sobre essa determinada zona geográfica e a sua população. Então, eu acredito que, mesmo o terrorismo ou mesmo guerrilha urbana, o cenário latino-americano, principalmente após a evolução da criminalidade nos grandes centros urbanos da América Latina, se prontificam como algo sendo assustador para qualquer nação civilizada ou qualquer nação democrática que impera a democracia ou que impera o Estado Democrático de Direito. E eu acho que é essa confusão que as instituições não entenderam ainda. Muito obrigado, professor Marco Túlio. Eu, antes de passar a palavra para o professor Lucena, já que já fizemos as honras da casa,
Antes de passar a ele a palavra, eu gostaria de lembrar uma anedota, porque o professor Marco Túlio falou que, embora as organizações narcotraficantes recorram à tática do terrorismo, isso não se enquadra ainda na definição técnica, e ele fez uma boa defesa de porque ele acredita que é uma guerrilha urbana. Eu quero lembrar aos senhores que, em 1994, a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, a Christine Shelley, ao tratar o que estava acontecendo em Ruanda, ela falou que certamente, naquele momento em Ruanda, nós encontrávamos atos de genocídio, mas não necessariamente o genocídio em si. E aí ela foi questionada pela repórter do Washington Post, perguntando para ela assim, quantos atos de genocídio são necessários para caracterizar o genocídio? Então, já deixo depois o professor Marco Túlio ampliar quantos atos de terrorismo são necessários para que haja o terrorismo. Mas, professor Lucena, dê sua contribuição no início do nosso programa e fale, a partir da sua especialidade, como é a sua visão sobre esse fenômeno da América Latina. Perfeito, meu caro Alexandre. Com relação a esse caso da Venezuela e a administração Trump, e o que você falou muito bem no início, né, da possibilidade de novos ataques, né, ocorrerem, né? Então, eu gostaria de fazer digamos assim, um retrospecto, né, para nosso público. Nem sempre as relações entre Estados Unidos e Venezuela foram ruins, né? Então, eles tinham uma relação muito próxima, inclusive a Venezuela considerando um aliado estratégico, né? E até algumas pessoas me perguntaram, né? Então, olha, se a relação entre Estados Unidos e Venezuela é ruim e tal, por que que a Venezuela tem caça F-16, né? Que recentemente eles até sobrevoaram, né? Uma esquadra. Isso se dava exatamente porque nesse passado, Estados Unidos e Venezuela tinham uma aproximação, né? Então, qual foi a história, né, da chegada, inclusive, desses F-16 venezuelanos, né? Cuba estava construindo uma nova pista de pouso de mais ou menos em torno de 3.000 metros, e aí os americanos viam, né, que na Venezuela uma possibilidade, né, de ação, né, em caso de eclosão de conflito. Então é bastante interessante a gente ver digamos, esses momentos históricos. Então, a partir dos anos 2000, com a eleição de Hugo Chávez, é que a gente vai ter realmente uma mudança, né, bem significativa agora nessa relação entre Estados Unidos e Venezuela, né? Então, Caracas e Washington, né, começaram a se estranhar já há um bom tempo. Recordo que o Hugo Chávez ele foi um dos grandes opositores, né, da área de livre comércio das Américas, né, a finada ALCA, né, que não chegou a ser implementada. Os americanos eles passaram a ter, digamos assim, relações bilaterais, né, em formar acordos com os países, né, desse contexto. E aí agora a gente chega, né, no governo de Nicolás Maduro, né? E aí os recentes movimentos eles indicam escalada, né? Então, como você, Alexandre, muito bem colocou, né, a chegada do novo porta-aviões nuclear Gerald Ford mostra exatamente essa elevação de tensões. E eu gostaria de destacar em tudo isso, né, algo que está sendo pouco divulgado, né, eu acredito que a situação ela tende a manter realmente a pressão, porque eu vejo que a disputa política dentro da própria Casa Branca, ela teve um vencedor. E quem seria esse vencedor, né? Eu enxergo, nesse caso da Venezuela, duas grandes facções, tá certo? Não entendo a facção de outra forma, mas assim, dois grandes grupos, né, que aí eu coloco, né, com esse grupo que eu classifico como grupo da Flórida, e o grupo Grenell, né? Então, o grupo da Flórida, ele que é liderado, né, pelo o secretário de Estado Marco Rubio, ele defende realmente uma atuação mais dura, né, contra a Venezuela e outros países latino-americanos. Já o Grenell, ele coloca, né, essa tentativa, né, de pelo menos um certo grau de diálogo. Mas veja, já há um certo tempo, né, os Estados Unidos começaram a atacar as embarcações no Mar do Caribe, estão também se deslocando agora para o Pacífico, né, fizeram novos ataques recentemente,
e essa possibilidade é real, né, de ter algum tipo de ataque direcionado à Venezuela. A gente não pode descartar isso. A grande questão é que o Donald Trump ele não pode simplesmente agora subir no telhado, né, porque a retórica foi muito dura, né, ao longo do tempo, e recuar poderia ser visto como um sinal de derrota, o que não é algo muito característico, né, do presidente americano. Então a pressão ela deve continuar. O governo da Venezuela disse que está aberto, né, a diálogos, etc. Maduro disse que não quer guerra, quer paz, etc. Mas essa possibilidade ela é real. Agora, apenas para concluir, né, essa minha reflexão, ah, o, o grupo, né, que se formou, né, de combate, ele é muito pequeno para a gente ter uma invasão da Venezuela, mas ao mesmo tempo ele é muito grande, né, para lidar especificamente com cartéis. Então, é bem interessante a gente ver quais são os sinais que estão sendo enviados, né, sobre esse aspecto. E pelo que a gente observa até o momento do que Donald Trump ele vem fazendo, ou seja, ele tem um padrão de atuação que basicamente seria lançar ataques aéreos ou então alguns mísseis de cruzeiro, mas não invadir, né, porque isso inclusive até contrariaria a sua base de apoio fundamental, né, a base MAGA, que não quer o envolvimento, né, dos Estados Unidos em conflitos internacionais, mas esse poderia ser um movimento, né, de mandar um recado tanto para a Venezuela, né, como também para outros grupos na região e também de grupos internos, né, dentro da própria Venezuela, que a gente pode também discutir isso aqui. Mas esse, digamos, é um movimento bastante interessante a gente observar como esses processos estão ocorrendo. Obrigado, professor Lucena. Já que eu não farei minha participação nesse bloco, só fazer um breve comentário antes de passar a palavra ao professor Elton. Dizer o seguinte, senhoras e senhores, eu concordo com o professor Lucena de que os meios escolhidos não são exatamente meios de invasão, ao passo que eles também não são meios de combate a ilícito transnacional em águas, nem em águas marrons, nem em mar azul, né? Mas eu acho que essa conformação toda, como disse o professor Lucena, ela tem um objetivo muito claro, né? Um porta-aviões, né, com seu strike group, ele sinaliza prima facie projeção de poder sobre terra. Essa é a primeira coisa, né? Então, o modus operandi de alvos selecionados de ataque aéreo faz muito sentido, mesmo com a presença de alguns fuzileiros ali, de certa maneira, para dar retaguarda numa necessidade de exfiltração ou retirada de militares que caiam em circunstâncias de busca e salvamento e etc. E tem todo um contexto para apoiar uma tomada de cabeça de praia numa exfiltração, num ambiente de SAR ou cessar. Tá? Mas o ponto que eu gostaria de provocar os senhores é o seguinte: a grande base de sustentação do governo Maduro são as Forças Armadas. O governo Maduro tem o maior número de oficiais generais já visto na história da humanidade, né? Perdoem meu exagero, mas na contemporaneidade, com certeza. Então, desenhar uma força de pressão sobre a Venezuela, inclusive com seus meios mais tecnologicamente modernos, pode, do outro lado da dissuasão, né, nós temos a compelência, né? Então, pode ser um movimento para forçar, para precipitar um abandono, uma traição das Forças Armadas venezuelanas para a retirada do Maduro no poder. Nem que, para tanto, alguns alvos efetivamente precisem ser batidos, simplesmente para que os Estados Unidos possam reafirmar a seriedade do seu propósito. Concordo com o professor Lucena, o presidente Trump dificilmente voltará atrás agora. Eu não estou dizendo que haverá alvos atingidos sobre terra, mas essa é uma possibilidade ainda na pressão, ainda não num conflito armado exagerado, em que as forças americanas vão invadir a Venezuela ou tomar o poder ou forçar uma sublevação de poder, mas ainda no exercício da compelência, na tentativa de mudança de comportamento de pressão, é uma possibilidade clara. Tá? Professor Elton, neste momento de acirrada pressão, como você avalia a situação? Bom, meu caro Alexandre, antes de mais nada, aproveitar a oportunidade aqui para saudar o professor Henrique Lucena, amigo de longa data e colega cientista político, e
dizer que, nos seus aspectos mais importantes, naquilo que confere cintura e propriedade das ações americanas no Mar do Caribe, é preciso enxergar isso dentro de uma fotografia maior. É um risco, em termos analíticos, você pensar que se trata apenas de uma operação de garantia da lei e da ordem ou de combate a ilícitos transnacionais como o tráfico de drogas, e também lhe parece leviano e pouco verossímil que você acredite que se trata de uma preparação para uma invasão em larga escala. Nesse sentido, quero dizer que eu concordo com a leitura feita pelo professor Antônio Lucena, no sentido de que é uma força muito grande para só combater o tráfico de drogas e é uma força incipiente do ponto de vista do lançamento de uma operação de combate de larguíssima escala. Seja como for, o aspecto geopolítico fundamental da Venezuela ser hoje um grande hub financiador e de fornecedor de meios do narcotráfico, de ser uma cabeça de ponte, ou ser o entreporto do bloco sino-russo na América do Sul, torna a Venezuela um alvo preferencial para a nova doutrina de política externa do governo americano, que alguns já têm chamado de doutrina Trump, e que prevê que os Estados Unidos vai fazer tudo o que estiver a seu alcance para manter essa zona de influência geoestratégica do país hegemônico sob seu controle direto, retirando as influências dos seus adversários e rivais. Então, essa força que está presente no Mar do Caribe tem por objetivo último promover uma mudança de regime. Isso me parece muito claro. E essa mudança de regime não necessariamente precisaria de uma invasão por terra ou de uma operação de escala muito complexa, pois imaginemos, por exemplo, que além de atacar alvos do narcotráfico, as Forças Armadas norte-americanas optem por atacar alvos militares venezuelanos, aeródromos, por exemplo, paióis ou outras instalações que a inteligência à disposição confirme que está sendo utilizada pelas facções do narcotráfico, especialmente o Cartel de Los Soles, que o governo americano formalmente identifica o ditador venezuelano Nicolás Maduro como líder. Então, se isso acontecer, é bem provável que, seguindo aquele raciocínio do Alexandre, isso produza um tipo de pressão sobre as Forças Armadas venezuelanas que faça com que ou o ditador perca o seu apoio diante do seu principal sustentáculo, esses oficiais comandantes, principalmente esses generais, que receberam, além do posto de oficial general, régias recompensas do regime, direito de exploração de recursos minerais, bônus em dinheiro, controle sobre terras agricultáveis e uma série de outras benesses, que eles se vejam compelidos a se livrar da figura de Nicolás Maduro. Para que isso aconteça, alguns atores parecem ser fundamentais. Eu me referiria especialmente às figuras de Diosdado Cabello e de El Padrino Lopes, que são grandes figuras do regime bolivariano e que são o elo de ligação entre o ditador Maduro e as suas forças armadas. Resta ver qual que vai ser o resultado que se produzirá diante das operações americanas, que parecem estar na iminência de alguma forma de ação de força. Se não, uma operação especial para poder capturar Maduro, como foi feito com Noriega no caso panamenho, pelo menos o ataque de alvos estratégicos com mísseis de cruzeiro e aeronaves capazes de produzir ataques de precisão. O futuro nos dirá em breve o que é que os americanos têm em mente. Maravilha, professor Elton. Uma boa análise de como pressionar a base venezuelana e como os Estados Unidos atingirem seu objetivo sem boots on the ground. Mas eu gostaria de ampliar para os meus colegas que talvez a sinalização norte-americana não seja somente para a Venezuela, né? No dia último 24 de outubro, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi incluído na lista do OFAC, né? Que agora eu não preciso exatamente fazer muitas introduções, porque o nosso público brasileiro já está familiarizado com esse mecanismo do secretário do Tesouro norte-americano, também conhecido como
morte econômica. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi incluído nessa lista porque o governo norte-americano alega a permissividade do governo colombiano ao narcotráfico e a deterioração das políticas domésticas de combate às drogas na Colômbia. Isso já causou certo embaraço ao presidente Petro, a partir de dados confirmados pela CBS, de que a aeronave presidencial colombiana teve dificuldades de reabastecimento em visita ao Oriente Médio. Ele fez uma parada técnica em Madrid para reabastecimento e, nessa ocasião, as principais empresas de combustíveis da Espanha se negaram a reabastecer a aeronave de Estado da Colômbia. Foi necessário uma triangulação diplomática com a Espanha para que a aeronave fosse rebocada para um pátio militar e reabastecida como se militar fosse da própria Espanha. Meu amigo Marco Túlio, como é que você entende esse transbordamento da pressão que antes parecia localmente colocada na Venezuela e agora culmina com a inclusão de um chefe de Estado na lista de pessoas não gratas à economia norte-americana pelo secretário de Estado? Eu só queria dar um pitaco em cima da sua provocação, última provocação, quando eu falei sobre terrorismo. Na minha fala, eu estou dizendo o seguinte, que atualmente, hoje, novembro de 2025, nós temos um quadro de guerrilha urbana. Nada diz que isso vai parar por aí. Eu acredito que através de fechamento de rua, incêndio, essas coisas todas, que é um dos atos terroristas, que é ato psicológico com efeito de longo prazo. Eu acho que esse é o caminho. E eu temo quando eles pensarem em tentar mudar o status quo político. Aí nós temos o quadro, temos o alinhamento planetário do inferno, onde se fala sobre evolução dos grupos narco que tem aqui na América Latina. Sobre o Petro, eu trago um índice que eu estudei durante quinta, sexta e sábado, hoje, que foi mais ou menos assim. Alguns papers econômicos demonstram a importância crescente da exportação de cocaína para o PIB colombiano. Olha só, na época do Capo, na época do Pablo Escobar, do El Patrón, a cocaína representava cerca de 0,2% do PIB colombiano. E naquela época achávamos que era uma coisa bem assustadora. Hoje, de acordo com a Andex, que é a organização que cuida da base estatística colombiana, e da UNODC, que é a base de dados das Nações Unidas para tráfico de drogas, a Colômbia, ela tem uma característica sui generis. O PIB colombiano, em toda a sua totalidade, 4,2%, reserva-se ao mercado de exportação de cocaína para o mundo inteiro. Ou seja, a Colômbia saiu da década de 90 de 0,2 para 4,2 PIB. E isso não justifica, mas faz com que a gente compreenda porque o governo de lá tenta, de alguma forma, suavizar o discurso sobre o tráfico de drogas. O que eu estou dizendo é bem claro. Se no Brasil nós temos a ideia do Estado paralelo, o qual eu refuto, que o Estado paralelo do crime
se bota a perspectiva de que o Estado não, em algum momento, ele não vai cruzar com o tráfico de drogas, a gente sabe muito bem que esse cenário de coisas do jeito que estão só pode ter sido proporcionado por alguns agentes estatais de olho no dinheiro. O que eu posso dizer é que, no caso colombiano, essa relação entre o Estado e o narcotráfico é muito mais profunda do que a gente imagina. Ou seja, eu desconfio que o presidente da Colômbia está agindo de interesse, de agenda particular, quando fala sobre o tráfico de drogas. Excelente, Marco Túlio, eu concordo plenamente contigo. Se a gente fala no Brasil em Estado paralelo, na Colômbia é o próprio Estado, né? Uma atividade que impulsiona a economia colombiana. E na Venezuela também, pelo menos essa é a narrativa que os Estados Unidos assim o fazem. Mas, professor Lucena, as relações entre Estados Unidos e Colômbia também não são de hoje, né? E a Colômbia já foi o maior laboratório da guerra contra as drogas através de governos norte-americanos. Qual o seu comentário sobre essa questão e o que está mudando agora? A personalidade do presidente norte-americano nesse momento, mais decisiva, mais resoluta, mais explosiva, afeta esse histórico de relações e de guerra contra as drogas entre Estados Unidos e Colômbia? Perfeitamente, meu caro Alexandre. Eu acho que a gente tem elementos também de política interna e externa que vão se mesclando, né? Então a gente precisa também verificar tudo isso. Ah, as relações entre Colômbia e Estados Unidos, elas vêm de longa data, né? Lembrando que a Colômbia passou por um período extremamente difícil na década de 80, né, da prevalência do cartel de Medellín por meio do Pablo Escobar, que literalmente decretou guerra ao Estado colombiano, né, oferecendo inclusive recompensas em dinheiro por policiais, né, que fossem abatidos. Isso gerou uma situação literalmente de guerra, né, internamente, né, você tendo 400 mortes por 100 mil habitantes, e aí, obviamente, a polícia reagia, a situação escalou de forma significativa, até, né, o próprio Escobar ser morto, né, por agentes do DEA, justamente, né, com forças colombianas. Teve esse desmantelamento do cartel de Medellín, com a queda dele, mas obviamente ele se reergueu por outras figuras, e na verdade houve um aumento da violência, né, dentro da própria Colômbia, né, depois aí da morte de Pablo Escobar, porque os grupos começaram a disputar espaço. A década de 90 ela também foi muito difícil, né, inclusive no governo de Pastrana, a Força Aérea bombardeando algumas localidades, né, eles chegando inclusive muito próximos a Bogotá, né, a guerrilha ela teve uma ação bastante significativa. E aí posteriormente, né, por causa de todas essas dificuldades, foi que surge, né, o contexto do Plano Colômbia, em que o governo Bill Clinton ele dá recursos, né, para compra de helicópteros Black Hawk, né, de ações, ajuda com inteligência, né, e aí isso passa a ser realmente algo bastante forte, né, na relação entre os dois países. É tanto que o Tratado de Livre Comércio, né, assinado tanto pela Colômbia, por Bogotá, né, e com Washington, previa a total isenção, né, de tarifas do café colombiano, que é muito bom, por sinal, para sua entrada nos Estados Unidos, né, como uma forma, né, de favorecer o cultivo, né, do café ali numa região chamada como Eje Cafeteiro, para que houvesse também a diminuição do plantio de drogas relacionadas, né? Então, esse foi um movimento importante. O Plano Colômbia ele acabou na sua essência, né? Mas algumas ações ainda permaneceram, mas Bogotá manteve a pressão militar em cima dos grupos, né? Então, posteriormente, né, a gente vai ter o acordo de paz. E aí, obviamente, você tem uma mudança bastante significativa, mas ainda tem algum resquício, né, de membros, né, que eram da Farc,
e também o Exército de Libertação Nacional, conhecido como ELN, que esse tem conexões com a Venezuela, né, principalmente aí no trânsito, né, de alguns tipos de entorpecentes, e, obviamente, eles estão presentes ainda dentro da política colombiana, infelizmente, né, que, inclusive, lá eles classificam como parapolítica, né, esse determinado tipo de relação. Houve um crescimento, né, da produção de cocaína, né, no governo de Petro. Ele que já tinha sido prefeito de Bogotá, que foi destituído por uma decisão judicial por problemas relacionados ao lixo, mas volta ao poder como presidente da Colômbia pelo voto popular, e também enfrenta muita oposição interna. Os Estados Unidos vivenciam um problema gravíssimo com drogas, né? Não só cocaína, mas também maconha e também o caso do fentanil, que inclusive foi promessa de campanha do presidente Donald Trump de combater, né? Então, acredito que tudo isso está dentro de uma égide, né, do presidente americano, pelo menos mostrar uma imagem mais dura realmente de combate a esse tipo de tráfico, né, que busca irrigar os grupos, né, e as ruas americanas. Então, não vejo o presidente Trump recuando, principalmente na sua ação, nem contra a Venezuela, nem contra também a Colômbia, especificamente o Gustavo Petro. Como você bem colocou, ele foi sancionado, né, agora nas bases da OFAC, com essa dificuldade de reabastecimento de avião. Esse aspecto deve continuar. Em breve, nós temos alguns deslocamentos de embarcações americanas para o Pacífico, né, que aí estão sendo também monitoradas, e provavelmente embarcações colombianas vão ser atingidas. Algumas já foram, né? O Petro ele criticou, dizendo que eram pescadores, etc. Os americanos afirmam que eram narcotraficantes, né, enviando por meio de lanchas, né? Então esse movimento realmente ele tem de se intensificar, né? Então, lembrando que o presidente Petro tem uma retórica, né, e também um discurso muito duro contra o presidente Trump, que aí, na verdade, prejudica toda essa relação. Então, a gente tem que continuar observando quais serão os próximos movimentos que vão ocorrer tanto na Venezuela como também na Colômbia. Magnífico, professor Lucena. Nós estamos vendo, então, esse alargamento do teatro de operações na América do Sul. Se era focado na Venezuela, agora nós temos a Colômbia. A questão é que a definição de insanidade de Einstein é fazer várias vezes a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Ao que tudo indica, parece que nós não teremos uma reedição do Plano Colômbia. Professor Elton, o que você acha desse alargamento da pressão concentrada da Venezuela agora para Venezuela e Colômbia? Quais são as suas impressões? Então, eu diria o seguinte, que esse alargamento ou expansão da presença militar americana no norte da América do Sul representa a busca por reafirmar a condição do hegemônico no seu quintal geoestratégico, na sua zona de influência geoestratégica imediata dos Estados Unidos desde a instituição da doutrina Monroe, na década de 1820. Então, quando os Estados Unidos opta por adotar uma política de enfrentamento com relação ao narcotráfico, de não permitir que esses países que têm uma aproximação mais importante do ponto de vista político e geoestratégico com o bloco sino-russo possam caminhar livremente para poder divergir dos interesses do país hegemônico, isso mostra que aquela política de outrora, seja a política que vigorou nos governos Biden e anteriormente no governo Biden e nos governos Obama, ela tende a ser rejeitada. De certa forma, também é uma reedição ou uma atualização da política do governo Trump para a América do Sul. Durante o primeiro governo Trump, outras preocupações dominaram a agenda internacional. No segundo governo Trump, diante inclusive da formação de um group thinking, de um grupo de pessoas muito influentes e poderosas no conselho do presidente da República Norte-Americana, especialmente figuras como Marco Rubio,
muito preocupados historicamente com os governos de esquerda e a associação dos governos sul-americanos com esses inimigos geoestratégicos dos Estados Unidos fora da região e com forças paramilitares extra-estatais com amplas conexões com o Estado, mostra que os Estados Unidos está agora em uma outra fase da condução das suas relações exteriores para a região, onde busca implementar acordos, busca fazer pressões e, em última instância, busca intervir militarmente. E é interessante a gente falar isso, porque quando a gente vê a história da região, a coisa da intervenção dos Estados Unidos não é exceção, não, é a regra. Os Estados Unidos realizaram mais de 100 intervenções militares no seu entorno estratégico imediato. Em período mais contemporâneo, eles se abstiveram desse tipo de política, mas, dadas as circunstâncias atuais, eles voltaram com força a fazer isso, e não pela via da terceirização, como foi feito durante o Plano Colômbia, mas com o envio de tropas, com a presença militar de fato na região e visando, em última instância, produzir transformações políticas com a força ou ameaça do uso dessa força. Então, é preciso ficar atento para o que Trump pretende efetivamente alcançar e quais são os meios dos quais ele vai se servir. Eu concordo com a observação que foi feita aqui por Alexandre, que ele não prefere a intervenção direta, e sim um conjunto de ações militares pontuais que possam forçar uma condição de negociação de força, né? A chamada paz pela força, da qual Trump tanto fala em seu discurso. Se isso vai dar certo ou se vai se voltar contra o presidente americano, é preciso acompanhar mais dos acontecimentos. Mas muito bem colocado, professor Elton. Na realidade, eu creio que essa grande concessão feita, né, pelo presidente Trump dentro de uma lógica de assentamento e de construção de governo do Partido Republicano ao secretário Marco Rubio, explique muito desses movimentos de pressão aumentada na América do Sul, né? O Marco Rubio é de ascendência cubana, como nós já dissemos anteriormente, e ele vem há muito tempo incomodado com esses movimentos no quintal, como você mesmo definiu, geoestratégico dos Estados Unidos. Mas agora, nós nos movendo para a última parte do nosso programa, nós acabamos nos dedicando, portanto, a umas notícias da nossa própria guerra particular, né? Não para citar o livro do Rodrigo Pimentel, mas de qualquer maneira, já citando. Aqui no Rio de Janeiro, da onde falo, no último dia 28 de outubro, nós tivemos uma mega operação concertada de Forças de Segurança do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, né? Essa mega operação, solicitada inclusive pelo Ministério Público Estadual, ela tinha como finalidade o cumprimento de dezenas e dezenas de mandados de prisão que não conseguiam ser cumpridos exatamente porque a força estatal não conseguia acesso aonde esses indivíduos estavam, nem para citá-los, nem para prendê-los. E aí o grande resultado dessa operação foi uma prévia de 64 mortos, entre eles 4 policiais, 2 civis e 2 militares, mas que se provou ser nos outros dias a um número que remonta a aproximadamente 132 pessoas mortas, aquela que é colocada como a operação policial mais letal da história do estado do Rio de Janeiro e, quiçá, do Brasil. A questão é que o estado do Rio de Janeiro fez uma movimentação para tentar chegar a áreas que lhe eram completamente proibidas por essa expressão criminosa que nós vemos tratando desde o início do programa. Isso iniciou uma guerra interna entre governo federal e governo do estado. O governo federal, por um lado, dizendo que não ia apoiar a operação, ela foi extremamente sangrenta, e o governo do estado dizendo que a responsabilidade da segurança pública mormente é dele, e que se ninguém, nas palavras do governador Cláudio Castro, ou some ou suma, né? Se você não vai somar com a segurança pública no estado do Rio de Janeiro, suma e deixa a gente fazer. Isso precipitou o movimento de diversos outros governadores de estado
ao apoiar o governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, e nós cumulamos, inclusive, com uma outra operação de razoável letalidade, né, no Ceará, em que membros da mesma facção do Comando Vermelho foram presos e mortos, né, no dia 31, também Dia das Bruxas. Cabe dizer que o governo é do mesmo partido do governo, presidência do governo federal. Marco Túlio, também não é um problema novo, né? O Rio de Janeiro e o Brasil, de uma certa maneira, foram expostos a esse problema subcontinental, nessa essa veia aberta, né, que aqui no Rio de Janeiro tem o seu talho mais profundo dentro do Brasil. O que você tem a nos introduzir e acrescentar sobre essa nossa guerra particular, professor? Eu posso falar e te dar outra referência. E no Rio de Janeiro estão localizadas as raízes profundas da questão do narcotráfico e o Estado democrático de direito. É lá que está o ponto central, é lá que está o centro de gravidade do poder narco. Eu vou fugir um pouco da questão nacional, porque questão nacional já foi extremamente e foi extremamente usada pela imprensa, guerra de narrativa de um lado, esquerda e direita, etc. E provavelmente um dos meus companheiros de mesa também falará sobre isso. A minha contribuição é dizer o seguinte: durante a década de 90, tá? Década de 80 e 90, o Brasil, quando olhava a Colômbia, quando olhava as organizações terroristas no Peru, por exemplo, tinha um ar de desprezo em olhar aquilo, falando assim, nossa, né? Um país conflagrado por cartéis de droga, é uma bagunça, né? País com problema de organização terrorista, como Sendero Luminoso. Meu Deus, uma lástima. Esse continente é um problema. Pois é, estamos em 2025, tá? O Brasil hoje é o risco geopolítico do continente sul-americano. Como assim? O Comando Vermelho conseguiu fazer com que Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, daqui a pouco, em breve, a Venezuela, soltarão algumas notas falando o seguinte: estamos aumentando a segurança dentro de nossas fronteiras para evitar que integrantes do Comando Vermelho entrem em nosso território. Ontem, em Córdoba, na Argentina, um chefe da facção foi preso através de uma câmera de inteligência artificial, viu o rosto dele, detectou e a polícia argentina foi lá e prendeu ele. É nesse ponto que a gente já chegou. Esse ponto que chegamos à ausência de política pública decente de segurança. Não estou falando que seja por culpa do Estado diretamente, eu estou culpando, como bom carioca também, a percepção de alguns moradores do Rio de Janeiro, principalmente aqueles de Cosme Velho, Lagoa, Zona Sul, em que eles têm a péssima mania de se achar os detentores do poder e da moralidade e da virtude e tenta, de alguma forma, influenciar com sua agenda, seja de esquerda ou seja progressista, o combate que o Estado deve ter em relação ao tráfico de drogas. E isso tivemos como resultado a condenação da operação contenção feita pela imprensa, feita por alguns artistas que, com certeza,
no âmago do seu particular, consomem, usam aquilo que nós tentamos combater. Afinal, eles são os algozes do traficante, como o nosso grande timoneiro diz. É verdade, professor Marco Túlio. Se antes nós tínhamos a condição de reprovar um Estado dividido como a Colômbia, com facções que estavam na boca do povo, né? Agora os outros três dedos de quem aponta voltaram-se para nós, né? Agora o grande celeiro de facções é o próprio Brasil. Professor Lucena, como enxerga esta situação de degradação e como isso se conecta, né, com todos os assuntos que já vínhamos tratando nessa edição de A Situação? Meu caro Alexandre, o curioso de tudo isso é que é o seguinte, na semana passada eu tive num evento particular, Alumni Summit, que o crime organizado transnacional ele foi muito discutido, né? Então, eu basicamente, né, falei sobre os cartéis na América Latina, e várias pessoas da sociedade civil, assim como também membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, estavam presentes também na discussão. O que é curioso é que boa parte do que está acontecendo agora foi antecipado, né, na semana passada. Vejam, o Brasil vive uma situação muito difícil da nossa história, porque, como você muito bem colocou, né, e o professor Marco Túlio mencionou, nós sempre olhávamos para o Peru, para a Colômbia, né, com um certo desdém, que eles não tinham condições, né, de gerenciar sua própria segurança. Hoje, algumas cidades colombianas, como é o caso de Medellín, elas são exemplos, né, de como você enfrenta o crime, né? Eh, com enfrentamento, infelizmente, né, você precisa realmente do braço militar, né, diretamente, né, principalmente para retirar, né, os grupos dos territórios, mas também com ações sociais e com urbanismo, né? Então, esses são eventos extremamente importantes. No caso do Brasil, há uma divergência de números, mas se estima, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o Brasil tem em torno de 53 a 64 grupos criminosos organizados. Eles vão desde os mais famosos, como é o caso do estado de São Paulo, assim como o mais famoso do Rio de Janeiro, que foi justamente o objeto dessa operação contenção, né, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas o fato estão em todos os lugares, tá? Eles estão realmente em todos os lugares. Todas essas facções estão em todos os estados brasileiros. E isso é realmente um grande problema, né? Então, que é necessário que haja realmente uma coordenação para o enfrentamento. A União precisa também ter mais responsabilidade, principalmente em termos de constitucionalização de fundos de apoio aos estados, mas é algo que a gente não pode realmente mais tapar o sol com a peneira. Então, é uma situação extremamente difícil, complicada. Essas instituições, essas organizações, perdão, elas também se internacionalizaram, elas têm ações no Paraguai, têm braços na Argentina, estão buscando, né, fazer, né, ações também na Europa. Então, realmente é algo extremamente grave que precisa ter um enfrentamento direto, tá? Eu gostaria também de, só para finalizar, fazer também algumas considerações aqui. Então, essas organizações, elas viraram uma verdadeira chaga a nível nacional. Então, nós tivemos um grau de letalidade alto, né, nessa operação, mas eu gostaria de ressaltar que a polícia que tem o maior grau de letalidade no Brasil é a Polícia Militar da Bahia, né, no governo do governador Jerônimo, que é do Partido dos Trabalhadores. E no Rio de Janeiro, o período que teve maior letalidade policial foi, curiosamente, também no governo petista da governadora Benedita da Silva, tá? Essa letalidade ela tende a variar com o tempo,
mas ela termina sendo elevada, né, não só no Rio, não só em São Paulo, nem em outros lugares, por causa justamente do enfrentamento às organizações. Então, esse realmente é algo extremamente difícil, complicado, né, que a gente precisa colocar, mas que não é algo mais apenas puramente nacional, elas se internacionalizaram, né, elas estão buscando conexões, e isso gera, obviamente, grande preocupação. Então, o Brasil ele está vivenciando uma situação que está relativamente próxima ao que a Colômbia também vivenciou nos anos 90, em que, inclusive, o Estado ele não conseguia até mesmo agir em determinados territórios, né? Então, não tinha qualquer tipo de controle, nem de educação, nem de saúde, nem de ação social. Então, realmente é algo extremamente difícil e vejo, essa operação contenção que teve, ela não deve ser a última, outras provavelmente devem se repetir, principalmente em outras localidades do território nacional. É verdade, professor Lucena. É muito verdade que nós devemos ver mais cenas deste problema crônico que nos assola já há algum tempo. Professor Elton, quais são as suas impressões sobre esse espraiamento, que não é novo, né, do narcotráfico e a falência do Estado brasileiro? Eu não tenho a menor dificuldade de falar isso, a falência do Estado brasileiro a fazer contraposição a essa ameaça de segurança pública. Bom, meu caro Alexandre, a gente pode dizer que a incapacidade do poder público brasileiro de impedir que as facções do crime organizado dominem faixas inteiras de território representa um verdadeiro atestado de incompetência do Estado do Brasil. E isso põe em risco a função precípua do Estado Nacional Soberano, que é atuar como aquele ente que tem o monopólio do uso da violência legítima e da taxação. E por que é assim? Porque facções como o Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, Bonde dos 40 e N outros, nós temos hoje dezenas de facções criminosas no país, funcionam como nem tanto um Estado paralelo, e aí eu faço referência àquilo que foi colocado pelo professor Marco Túlio, ou seja, é uma espécie de Estado sobreposto, que existe em conluio com autoridades do Estado oficial e que estabelece a negação do território, a exemplo do que já acontece em narcoestados configurados, como é o caso do México, ou como era o caso da Colômbia, até muito pouco tempo atrás, agora com uma piora bastante significativa no governo colombiano atual, em que a produção de cocaína aumentou 52%. Então, nesse sentido, ações como essa não tem nada de novo sobre o sol. De tempos em tempos, o poder público brasileiro realiza mega operações que funcionam como paliativo, mas impedem, ainda que temporariamente, que esses grupos criminosos, essas narcoguerrilhas, e aí a gente fica com toda essa discussão sobre categorização, se é terrorismo, se não é terrorismo, se é uma força insurgente, seja como for, é um caso de guerrilha urbana, é um caso de guerra assimétrica. E essas operações que acontecem de tempos em tempos servem para poder produzir um revés logístico militar sobre essas organizações. Não resolve o problema, mas é como me disse certa vez o delegado da Interpol, que combater o crime é como cortar as unhas dos pés. Não tem como você se furtar de fazer isso, e de tempos em tempos a tarefa desagradável vai ter que ser realizada outra vez. Enquanto isso, o poder público brasileiro, incapaz de atingir o coração das atividades criminosas, fica cortando as cabeças da hidra. Essa operação goza de boa popularidade da opinião pública e funciona como alguma coisa que tende a ser polemizada dentro da política doméstica, com a esquerda procurando entender a criminalidade como alguma coisa estrutural, sistêmica, questão de classe, desigualdade social, etc., e a direita investindo no discurso de enfrentamento, de choque cinético contra as organizações do crime organizado. Com toda certeza, essa questão surgirá com muita força no debate político-eleitoral, especialmente nas eleições presidenciais do ano vindouro, o ano de 2026. Eu não tenho dúvida disso, professor Elton. Na realidade, eu acredito
que ela vai ser uma das pautas mais importantes das eleições que estão por vir. Mas eu quero fazer uma provocação aos meus colegas, e agora eu não sou, né, especialista em segurança pública, e é por isso que eu não vou debater isso do ponto de vista direto. Mas eu gostaria de fazer algumas duas colocações. A primeira é separar os dois problemas. Tá? Eu gostaria de separar o problema de percepção de segurança pública pela população do problema efetivamente levado pelo Estado brasileiro do ponto de vista da sua extensão de poder. Problema com a segurança pública, o caso de Acapulco nos mostra, né, que a percepção de segurança pública ela se torna relativa e não necessariamente tem um link direto com aumento ou diminuição no tráfico de drogas. Vejam isso. Acapulco era a cidade mais violenta do México, né? E os senhores devem lembrar dela, principalmente os mais velhos, por conta do Chaves, não é isso? Não o presidente da Venezuela, e sim o personagem do Chespirito. E o que acontece? Acapulco era profundamente violenta pelo embate entre facções. Tá? Só que Acapulco se tornou uma das cidades mais seguras do México. Por quê? Porque nessa guerra entre facções emergiu soberanamente uma delas só. E se emergiu soberanamente uma delas só, né, o Estado mexicano também acabou acomodando-se ao longo do tempo e estabelecendo uma coexistência, digamos assim, tolerada entre essas duas instituições. Então, a percepção popular de segurança pública, o assalto a pedestre, o homicídio, o latrocínio, que diminuíram muito com a soberania de uma só organização, que também resolveu, de certa maneira, acalmar, né, a percepção da opinião pública, diminuindo esses delitos que são mais dolorosos à população, fez com que aquela cidade extremamente violenta se tornasse mais controlada. Nós vimos esse fenômeno acontecendo em São Paulo na década dos anos 2000, 2010. O PCC lá era soberano e, de certa maneira, reinava uma certa percepção de segurança pública melhorada. Tá? Esse é um problema. O outro problema é a permeabilidade do monopólio do uso legítimo da violência, como disse o professor Elton, no Rio de Janeiro. Vejam, se existem áreas em que o Estado não pode entrar, existe limitação de soberania. Essa palavra que vem sendo repetida no Brasil por outros motivos, que agora parece que sumiu, né, da discussão pública e tomou-se o seu lugar uma discussão de direitos humanos que também é legítima. Mas a questão é, se o Estado não consegue chegar em determinados territórios, ele lá não é soberano. Quem é soberano? Né? No mundo inteiro, senhoras e senhores, o tráfico de drogas ele é uma contravenção lateral. Na América do Sul é que ela é uma contravenção mais forte. E aqui na América do Sul é que nós vemos armamentos de guerra sendo utilizados, de mais grosso calibre, de maior potencial ofensivo, sendo utilizados no tráfico de drogas. Não é à toa, para fazer o link do nosso programa de hoje, não é à toa que nós encontramos nessa mega operação no Rio de Janeiro alguns armamentos com a estampa das Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela. Tá? Só que o Estado brasileiro ele foi mimetizando esse poder de fogo nas forças estaduais, mormente na polícia do Rio de Janeiro, né, que eu que moro aqui vejo, você não vê uma viatura Patamo, né, tática móvel, sem 4 pontas de fuzil do lado de fora. Marco Túlio, que morou aqui no Rio de Janeiro, o viu, Lucena e Elton, que estão direto aqui, em algumas ocasiões, nós juntos, né, também o viram. Então, o que acontece? Se a polícia do Rio de Janeiro foi mimetizando esse poder de fogo, as políticas públicas não foram avançando nesse sentido. E aí é o que eu digo. Marco Túlio, você fala que aqui o Rio de Janeiro está numa situação de guerrilha urbana. Nós discutimos ainda agora sobre terrorismo. A minha posição é que nós vivemos um conflito armado não internacional. Nós vivemos uma guerra civil de fato.
O Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, ao se ver naquela confusão do Estado iugoslávio e na limpeza étnica que era feita dentro daquele território, tentou recorrer ao direito internacional humanitário e normatizar algumas coisas que estavam em zona cinzenta. Lá no artigo 3º comum, as 4 convenções de Genebra, o pessoal discute a possibilidade, né, de um grupo armado organizado que não seja estatal. O protocolo 2 das convenções de Genebra também faz isso, mas ele organizou. O grande problema na discussão de segurança pública, quando a gente passa a discutir a possibilidade de um conflito ou uma guerra civil, é que a primeira coisa que fala, não, mas o objetivo não é político. Senhoras e senhores, o objetivo não precisa ser político. E mesmo que os senhores achem que vender droga não é um objetivo político, contrapor-se ao império da lei dentro de um Estado soberano é um objetivo político. Então, enquanto o Estado brasileiro continuar tratando esses grupos altamente organizados, que agora até uniforme usam, tem armas à vista, tem uma hierarquia bem definida, tem porta-vozes capazes de falar pelo grupo e orquestrar numa hierarquia, inclusive, dividida em suborganizações internas, enquanto o Estado brasileiro continuar tratando essas organizações criminosas como um problema meramente de segurança pública no mesmo nível de outros crimes internos, essa assimetria de poder entre essas organizações criminosas continuará a colocar o Estado brasileiro no córner e discussões sempre pelo viés dos direitos humanos só exporão a limitação ao uso da força que as forças policiais têm, mas que as organizações criminosas não têm quando utilizam força letal contra o Estado brasileiro. Então eu acabo pensando, chegando à conclusão de que mudar as regras do jogo, mudar a visão de segurança pública para conflito armado não internacional vai permitir que a gente leve a cabo algumas das soluções que foram abortadas no Rio de Janeiro e no Brasil várias vezes. Por exemplo, o governador Witzel do Rio de Janeiro falava do tirozinho na cabeça, foi extremamente condenado. Num cenário, por exemplo, de conflito armado não internacional, matar o oponente de um grupo armado organizado é lícito. Mas não tão somente. As iniciativas de UPP no Rio de Janeiro, por exemplo, que visaram ocupar território, não levaram em consideração de que para ocupar um território eu preciso fazer isso de fato, não é um container largado no meio de nada, com metade de um pelotão se revezando em escala de serviço. Essa política que foi sendo diluída, embora apoiada por largas operações militares de recuperação de território, não de fato o ocupou. E, por fim, como disse o professor Lucena, o Estado brasileiro foi incapaz de ocupar esses territórios não militarmente, de levar soluções de médio prazo, de levar soluções de reintegração e de repulsa ao tráfico de drogas a essas regiões. Então, o problema, senhoras e senhores, ele não é meramente político, ele não é de direita e esquerda, embora esses grupos instrumentalizem para um lado ou para o outro da maneira como eles querem. Não, o problema do narcotráfico no Brasil e no Rio de Janeiro é um problema de lente, é um problema de visão, é um problema para os acadêmicos epistemológicos e de nível de análise, mas para a população é um problema de negligência. É uma dificuldade de ver o problema exatamente da maneira como ele é. Bom, senhoras e senhores, nós já temos mais de 1 hora de programa, então eu gostaria de longamente, senhoras e senhores, pedir a gentileza de vocês para que os nossos professores tenham a capacidade de fazer as suas considerações finais. Eu já me alonguei, então eu vou abdicar desse direito. Assim sendo, eu gostaria de convidar o professor Marco Túlio a fazer o fechamento do seu posicionamento nessa nossa edição tão rica de A Situação. Professor Marco, deixo já o nosso muito obrigado. Depois dessa aula, a única coisa que eu tenho que falar é o seguinte: não adianta ficarmos discutindo se é terrorismo ou não, se é guerrilha, qual é a métrica que devemos usar para avaliar algumas políticas. O rei está nu. É essa a grande questão. Os atos de violência
estão crescendo. E o que o Estado fará? Acho que quem precisa de categorizar, colocar dentro de uma estante e dizer que aquilo é o Estado, através de seus agentes políticos e de leis. E eu acho, particularmente falando, que esses agentes políticos, e principalmente o judiciário brasileiro, não vão bancar uma categorização diferente daquilo que tenhamos observado durante algum tempo, entendeu? A grande questão, para fechar até a minha explanação, é que quem te sugere que, ao prender um chefe de facção, seja ele quem for, o judiciário vai bater palmas e dizer: agora é comigo, eu mato no peito. Ao contrário, para o judiciário brasileiro, se você matar um cidadão desse, ou neutralizar, está tirando um consumidor. Tendo em visto que grandes bancas de advogado no Brasil, principalmente formadas por ex-juízes do STF, necessitam de forma categórica desses consumidores. Então, o que eu te falo é o seguinte: chegou a hora que o Estado paralelo, ficou bem claro que o Estado paralelo ele não existe, é apenas uma invenção de alguém, e que esse relacionamento quase corporal entre o Estado e a criminalidade fez com que a gente chegasse a esse ponto. É uma verdadeira pena, né, professor Marco Túlio? As coisas não tendem a melhorar, elas tendem a permanecer como estão. Muito obrigado pela sua participação. E agora eu também não posso me furtar de agradecer a participação do nosso convidado especial, que muito nos honra com a sua presença e muito acrescentou a esse nosso debate de situação no dia de hoje, amigo nosso, de todos nós, de longa data, e que pela primeira vez pôde comparecer conosco e trazer, né, uma visão ímpar sobre os fatos que estão sendo colocados. Professor Antônio Henrique Lucena, nosso muitíssimo obrigado. Espero revê-lo em uma ocasião próxima e o convido a fazer as suas considerações finais nesse episódio de A Situação, que para já se tornou viciante. Muito obrigado, professor Lucena. Contigo a palavra. Mais uma vez, muito obrigado, meu caro Alexandre. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Vejam, só fazendo algumas breves considerações, né? A guisa de conclusão. Recentemente saiu uma pesquisa da Atlas Intel que mostra que a população brasileira apoiou a mega operação no Rio de Janeiro, de forma geral. Mas quando você vai analisar no próprio estado do Rio de Janeiro, a maioria da população também aprovou, né, que fosse feita essa mega operação. O que é o curioso? Mais de 85% de aprovação vem das próprias comunidades. O que é que isso significa? Que as pessoas que estão sobre a égide desses grupos são que mais apoiam, porque também são eles que sofrem também os maiores problemas. A gente também não pode deixar de esquecer que a população dessas comunidades estão tendo seus direitos fundamentais violados, eles têm restrição do ir e vir, né? Hora para poder sair, hora para poder chegar. Você não pode ter dentro da sua casa qualquer tipo de parente ou um familiar que seja de uma localidade de uma facção rival, eles têm que ser expulsos. Infelizmente, em algumas localidades no Rio de Janeiro, ou então também lá na Bahia, já tem relatos de que moradores são expulsos de suas residências, né? Não com armas na cabeça ou coisa dessa ordem, mas com pichação escrito vaza, né? Então, ninguém vai querer pagar para ver. E você não tem também uma tipificação desse determinado tipo de crime, que é uma violação da propriedade privada dessas pessoas. Então, a gente precisa realmente fazer uma grande discussão de reforma também da nossa legislação, de enfrentamento,
Concordo muito com os colegas que isso precisa ser encarado de maneira técnica, ou seja, com o pilar militar de enfrentamento, que precisa, infelizmente, né? Não é apenas jogando pedra desses indivíduos que você vai conseguir retirá-los da localidade, né? Você precisa também do pilar econômico, né, de disrupção financeira desses grupos, o pilar jurídico, né, de uma grande reforma que a gente precisa colocar, e também o elemento social que o Estado ele precisa estar presente, inclusive para garantir a sua soberania e o monopólio do uso da força no seu território, né, para que essas pessoas tenham também acesso a todos os serviços públicos que é garantido de forma constitucional. É isso, meu caro. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, professor Lucena. Esperamos revê-lo em uma ocasião muito próxima. Obrigado por tudo que você nos deu. Professor Elton, para fechar com chave de ouro desse nosso episódio, para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu caro Alexandre, e aproveitando também o ensejo para elogiar todo o debate que nós tivemos na tarde de hoje, foi muito elucidador, trouxe questões muito importantes. Dizer que é necessária que nós façamos uma espécie de linkagem entre esses fenômenos de perturbação da lei e da ordem doméstica com as grandes questões de política internacional do nosso tempo. O fato de países como Brasil, Colômbia, Venezuela, Bolívia e outros terem perdido a capacidade de lidar com a questão do narcotráfico coloca esses países na linha de frente dessa nova política intervencionista do Estado hegemônico, os Estados Unidos da América. Isso traz uma série de implicações importantes do ponto de vista dos limites e possibilidades de condução da política externa desses países em um contexto cada vez mais desafiador, caracterizado pela competição hegemônica entre os Estados Unidos e aquilo que eu tenho chamado livremente de bloco sino-russo. Os elementos de combate à criminalidade, à insurgência criminal, narcoterrorismo, seja lá como vocês queiram chamar, não podem ser deslocados para uma arena exclusivamente doméstica. É preciso pensar em termos de um jogo de dois níveis, em que há verdadeiramente uma lógica de interdependência complexa, em que o nacional afeta o internacional e vice-versa. Se nós tivermos essa clara compreensão, poderemos compreender melhor esses fenômenos e, da nossa parte aqui como analistas, ou da parte das autoridades públicas, que são responsáveis por implementar as capacidades do Estado para benefício dos cidadãos, a gente pode ter uma visão mais clara e contribuir cada qual ao nosso modo para que a gente encontre um curso de ação possível, né? Lembrando dos muitos problemas estruturais, sistêmicos, lembrando da prevalência de interesses definidos em termos de poder, mas, como dizia o teórico clássico, vivendo sem ilusões, sem se tornar desiludível. É isso, meus caros. Muito obrigado, professor Elton. Muito obrigado, professor Marco Túlio. Muito obrigado, professor Antônio Henrique Lucena, pela participação especial. E, acima de tudo, muito obrigado a você, nosso telespectador, que nesse mais de 1h20 de programa conseguiu estar conosco, pela paciência, pela gentileza e pela contribuição que você nos dá, estando discutindo esses assuntos junto conosco. Esperamos revê-los, não só nossos colegas de bancada, mas todos vocês que nos escutam, em um futuro muito próximo, sempre que a situação assim o demandar. Muito obrigado e até lá!